Vamos falando para a vida do pastor e meu querido. Senhor, em nome de Jesus, toma o teu servo pelas tuas mãos, da planta dos pés ao alto da cabeça, vai revestindo, vai quebrando o laço, vai cortando a lança, todo o jugo, toda a retaliação sobre a vida dele, sobre o lar dele. Nós repreendemos agora, Pai, pelo poder que há no teu sangue. Sê com ele, papai, e nos abençoa, falando conosco através da vida do teu filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós lemos o último versículo que a gente viu, foi a respeito de Lucas 11, né? Aquele que pede, recebe, que bate, busca, acha, aquele que bate, se abre. O Senhor gostaria de ler com os irmãos aqui em Atos, capítulo de número 1. Atos 1. Atos 1, versículo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 2, e está escrito assim, Atos 1, 2, tá bom? Se você achar Mateus, vem Marcos, Lucas, João e depois Atos. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando do que respeito ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Amém? Podem se assentar? Irmãos, quero agradecer a Deus. Espero que os irmãos não estejam enjoados de mim. Espero que os irmãos não enjoem de mim, amém? Quem está enjoado aí, dá um glória a Deus. Os irmãos estão espertos, hein? Os irmãos estão espertos. Glória a Deus, irmãos. Espero que os irmãos não fiquem enjoados de mim. Eu só queria dar um cumprimento aqui, o que a Bíblia falou no começo, irmãos. Eu estava lendo, quando ela estava mencionando aqui, que às vezes Deus manda ela ficar calada e ela não fala nada, e as pessoas não entendem que ela só dá a paz do Senhor, né? Eu estava lendo porque lá em Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 26, diz que o Senhor também fez a mesma coisa com Ezequiel, depois se ele na sua casa lá, tá bom? A Bíblia diz que Deus fez com que a língua deles se apegasse, né, irmãos, ao céu da boca, e eles iam ficar sem profeta. Deus falou assim, você não vai servir mais de profeta para eles, porque eles não querem te ouvir. Aí Deus parou, irmãos, Deus fechou a boca de Ezequiel, para Ezequiel não mais profetizar. E está escrito na Bíblia, depois você lê na sua casa, Ezequiel 3, a partir do versículo 26, tá bom? Irmãos, mais um cumprimento aqui, rapidinho, para a gente começar, que diz que, a bispa estava falando aqui sobre a questão da bebida, do vinho, né? E a Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo de número 5, para a gente não se embriagar com o vinho, porque o vinho traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso está nesse estudo aqui que eu vou fazer. Está nesse estudo. Então presta bem atenção aqui. Vinho gera o quê? Contenda, briga, ira, raiva, discussão. Tudo isso gera o vinho, irmãos. Então a gente tem que se apegar do vinho
e se encher do Espírito. Sabe qual é a receita? Quando der vontade de você fazer uma coisa que é para agradar a sua carne e desagradar a Deus, a Bíblia manda você fazer, sabe o que, irmãos? Se encher do Espírito. E como você se enche do Espírito? Está lá. A Bíblia diz com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando a Deus no vosso coração. Está escrito, irmão. Veja bem, como que eu me encho do Espírito? Eu recuso o vinho da contenda, eu recuso o vinho que vai trazer briga, que vai trazer confusão, e me encho com o Espírito Santo de Deus, através de salmo, porque os salmos é hino. Salmo é o hinário de Israel. Quer dizer, eu vou me encher com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Porque cânticos espirituais são cânticos que adoram a Deus, amém? Que glorificam a Deus. Porque tem cânticos, irmãos, que eles não são tão espirituais assim. Por exemplo, tem cântico que edifica as nossas vidas, porque fala que você vai ser exaltado, porque o teu irmão está te humilhando. Tudo bem, mas vai te edificar. Mas esse cântico não está glorificando a Deus. Esse cântico está edificando as nossas vidas, mas não está glorificando a Deus. Agora, cântico que glorifica a Deus, aí depois você vê na sua casa, quando Zacarias, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele profetizou e cantou um cântico. Maria, a mãe de Jesus, aquela que gerou Jesus, né? A Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo e cantou um cântico através do Espírito Santo, glorificando a Deus. Depois você lê as passagens da Bíblia, você vai ver, irmãos, o que é glorificar a Deus. Você vai se encher do Espírito. Agora, louvar, irmãos, ele fala com cânticos espirituais, salmodiando a Deus no vosso coração. Não é cantar da boca para fora, não é louvar da boca para fora. Irmãos, colocar essas palavras dentro do coração. É salmodiar a Deus dentro do coração, porque tem gente que louva o Senhor da boca para fora, mas não louva a Deus de coração. Foi o que o profeta profetizou. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. A gente não pode, irmãos, falar uma coisa com a boca e sentir outra com o coração. Tem que estar alinhado. O que eu sinto no meu coração, irmãos, é o que eu coloco para fora. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca é o porta-voz do coração. Se o teu coração estiver cheio de cânticos, de hinos, de salmos, da palavra de Deus, você está se enchendo de Deus. Agora, se o teu coração, irmão, estiver cheio de pensamento estranho, aí a gente, irmãos, tem que se converter ao Senhor. Amém? Irmãos, aqui você lê o livro do Atos dos Apóstolos. A gente está nesse estudo a respeito do Espírito Santo, e eu falei aqui de como a pessoa ela busca o batismo com o Espírito Santo, né? Os irmãos lembram, né, de ter desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de buscar importunando a Deus com persistência, né? Sendo persistente, perseverante. Essas pessoas, elas vão conseguir receber, irmãos, o poder do alto. E aí eu li aqui em Atos que o Senhor Jesus, irmãos, deu para os apóstolos mandamentos através do Espírito Santo. Ou seja, tem a ver uma coisa: os mandamentos que nós recebemos foi dado pelo Espírito. Os mandamentos não foi dado por homens. Amém? Os mandamentos que a igreja, irmãos, ela tem que, a igreja, ela tem que ser presidida, guiada e orientada pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque existem mandamentos que são de homens, está claro na Bíblia. Eu não vou tomar tempo dizendo isso, mas a Bíblia diz, irmão, que nós obedecemos mandamentos e preceitos de homens. E eu vou te falar uma coisa, já disse aqui uma vez: mandamento de homem não salva ninguém. Mandamento de homem leva a gente para o inferno, irmãos. Mandamento de homem é coisa complicada. Se você ler Mateus capítulo de número 23, vai falar sobre os mandamentos dos fariseus, dos doutores da lei. Lê lá depois na tua casa, Mateus
capítulo de número 26. A Bíblia diz que eles colocavam fardo pesado sobre os homens e eles com nenhum dedo eles queriam mover. A Bíblia diz, irmãos, que eles fechavam a porta do céu aos homens, nem eles entravam, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, nem eles entravam e nem deixavam entrar quem queria entrar, porque é mandamento de homem. Eles adoravam ser chamados pelos homens de mestre, de rabi, eles adoravam. E o Senhor falou assim, ó, não procedais conformidade com a obra deles, com o que eles fazem, não procedem conforme isso. Então, mandamento, irmãos, na Bíblia tem que ser mandamento do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que mandar na igreja. O Espírito Santo, meu irmão, tem que guiar a igreja. Glória a Deus. Muitas vezes nós colocamos regras, nós colocamos, irmãos, mandamentos, mas é o Espírito Santo. Se você for ver aqui, me veio na mente agora, não estava na Bíblia, mas deixa eu pegar aqui a referência. Se eu não me engano, é no capítulo de número... Deixa eu ver. Aqui, capítulo de número 15, achei. Atos 15. Atos de número 15. É basicamente o que eu falei, mas olha só, Atos 15, 19 diz assim, ó: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrevo-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado do sangue. E aí vê o versículo de número 28 agora. Está escrito assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Aleluia! Olha que coisa interessante. Pareceu bem ao Espírito Santo em primeiro lugar, Diácono Juliano, e não a nós. Primeiro o Espírito Santo e depois a nós. Quer dizer, eles apoiaram os mandamentos que o Espírito Santo, irmão Isaías, estava dando para a igreja. Eles elegeram pessoas aqui porque os judeus, eles queriam colocar, irmãos, a mesma regra para os gentios. E aí eles se reuniram no concílio dentro da igreja e falaram: não, os gentios que se convertem ao evangelho, eles não têm que fazer a mesma coisa que nós. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo estava naquela reunião, e o Espírito Santo falou: é verdade, não imponha cargo algum, senão esses aqui, ó, o que é sufocado, né, da carne, a prostituição, aquilo que é do ídolo. E a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo estava ali naquela reunião e deu os mandamentos. Esses foram os mandamentos. Aleluia. Então, irmão, se você entrar numa igreja que existe mandamento de homem, irmão, fuja dela, tá? Fique numa igreja que a igreja, irmãos, é orientada pelo Espírito de Deus. Aleluia! Que a igreja é guiada pelo Espírito de Deus. E aí, voltando lá, diz que, no capítulo de número 1, diz que o Senhor deu mandamento pelo Espírito Santo de Deus, né? E o Senhor apareceu para eles, para os apóstolos, pelo espaço de 40 dias. Depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou aqui na terra por um espaço de 40 dias. Quantos dias? 40. 40 dias, irmãos, 40. E ele falou a mesma coisa que está lá em Lucas, que eu li no capítulo de número 24, versículo 49, né? Para eles não se ausentar de Jerusalém, porque o Senhor ia derramar o Espírito sobre eles. O Senhor falou: não se ausente daí, fiquem em Jerusalém. Fiquem na posição que eu coloquei vocês. Não saia da posição que eu coloquei vocês. Porque a promessa vai se cumprir sobre a vida daqueles que estão na posição que Deus colocou eles. Amém? Se Deus tem te colocado numa posição, meu irmão, fique na posição que Deus te colocou. Não saia dela. Até que o Senhor fale com você. E aí, irmãos, diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Amém? Batismo com o Espírito Santo. Então é importante entender, irmãos, que existe um batismo com o Espírito Santo para os dias atuais. Existe um batismo com o Espírito Santo para as nossas vidas. Agora é importante relatar que quem batiza com o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Amém? Quem batiza com o Espírito Santo é Deus. João Batista, a Bíblia diz que ele era um homem, irmãos,
um profeta tremendo, um profeta que era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Desde o ventre de Isabel ele era cheio do Espírito Santo. Quando Maria chegou ali para visitar Isabel, a Bíblia diz, irmãos, que quando Maria pisou os pés dentro da casa dela, a Bíblia diz que a criancinha no ventre de Isabel começou a saltar. No ventre, irmãos, começou a saltar lá dentro, porque ouviu a voz de Maria. E aí começou, irmãos, aquela conversa: o que é que vem aqui fazer a mãe do meu Senhor? Porque ali ia gerar Jesus, né? João Batista, irmãos, desde o ventre, quando ele estava na concepção, estava sendo concebido, ele já era cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse cara, irmãos, quando ele nasceu, ele foi levado lá para o deserto. João Batista foi levado para o deserto. E a Bíblia diz que ele esteve nos desertos, em plural. Nos desertos, até um dia em que ele deveria se apresentar a Israel. Até um dia em que o ministério dele, irmãos, ia começar. Porque Deus, antes dele nos apresentar, ele vai nos colocar no deserto. Antes de Deus, irmãos, nos colocar para fazer alguma coisa, primeiro ele vai colocar a gente no deserto. Primeiro tem um deserto. E talvez não é só um deserto, mas é nos desertos em plural. Porque crente, irmão, tem que aprender a viver no deserto. Porque quando crente aprende a viver no deserto, irmãos, o crente sabe sair de tudo e qualquer outra situação adversa. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz, o que eu acho interessante é que, olha só que coisa interessante, a Bíblia diz assim: voz do que clama no deserto. Voz do que clama onde? No deserto. Irmãos, aprenda uma coisa, aprenda uma regrinha. João Batista, ele começou a clamar, primeiro foi no deserto. Ele começou a clamar, foi voz do que clama no deserto. O Senhor vai nos colocar para clamar primeiro no deserto. Você tem que aprender a clamar primeiro no deserto. Antes, irmãos, da gente ser colocado nas cidades grandes, né? Colocado sobre as multidão, antes o Senhor vai colocar a gente para pregar no deserto. Aleluia. Deus colocou João Batista para pregar no deserto. E aí, meu irmão, só que a pregação de João Batista tem gente, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Porque cada um tem um ministério. E às vezes, irmão, nem todo mundo vai ser que nem pastor Ricardo, não. Porque o pastor Ricardo, às vezes, prega, irmãos, mansinho, calminho, né? Mas tem gente que vai pregar duro. E a pregação de João Batista é uma pregação de refutação. Ele refutava. O pessoal chegava, meu irmão, os escribas e o fariseu chegavam para ir ter com ele, vendo ele batizar a multidão, vinha ter com ele no deserto, no Jordão, para ser batizado por João Batista. Ele olhava para os religiosos, ele olhava para os escribas e para os fariseus, ele falava assim, ó: raça de cobra. Se alguém fosse no dia de hoje, falava assim: tá na carne. Tá na carne. Imagina, irmãos, ele chamando os sacerdotes, o sumo sacerdote, os doutores da lei, falavam: vem cá, sua... Como que é o nome mesmo? Víbora. Serpente. Jararaca, vem cá, sua jararaca. Surucucu, vem cá, sua naja. E Tibum, ele batizava. Imagina isso. E ele dizia assim, ó: e vocês não ficam resmungando, não. Porque vocês falam que vocês é filho de Abraão, mas eu digo que até das pedras Deus pode fazer suscitar filhos de Abraão. Produzir frutos dignos de arrependimento em vós mesmos. Frutos dignos de arrependimento em vós mesmos. Porque o arrependimento, irmãos, vem através de frutos dignos. Tá? Não adianta a gente dizer que a gente se arrependeu. É que nesses dias eu vi um vídeo, acho que foi o Juliano que mandou, que o pastor falava o seguinte, eu achei interessante aquela frase. Diz assim: tem muita gente que chora, tem muita gente, mas não se arrepende. O pastor falava desse jeito, não é? Chora, mas não se arrepende.
Aí ele falou assim, irmãos, a gente primeiro se arrepende, se converte, aí depois a gente pode chorar. Mas só chorar sem arrependimento não vai adiantar. Eu já vi isso, irmão, já presenciei. Nunca mais vou fazer isso. Daqui a pouco estava fazendo a mesma coisa. Mas chorava. Você fala, não, tudo bem, meu querido, não. Tudo bem. Irmão, mas era um choro. Eu já presenciei, já aconteceu comigo. Não vou fazer mais isso, tá bom, meu querido. Daqui a pouco estava fazendo até pior. Isso é fruto digno de arrependimento, meu irmão? E ele dizia, criai, produzir em vós mesmo fruto digno de arrependimento. Porque eu vos digo para vocês, está posto o machado, a raiz de toda a árvore que não produz frutos bons, vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Aleluia. Será que o homem pregava manso, irmão? Será que o homem pregava calmo, irmão? Será que o homem pregava delicadamente, irmão? E ele se trajava com um traje diferente, com as peles vestido de camelo, Pele de camelo, irmãos, com cinto em volta do lombo, comia gafanhoto e mel silvestre. E a comida do homem? Não é a comida que nós comemos hoje não, irmão. Nós temos fartura na nossa mesa. O homem aprendeu, irmão, a comer gafanhoto e mel silvestre no deserto. Por isso que o homem, irmão, era cheio do Espírito Santo. Ele foi o dedo na cara do rei Herodes e falou assim para o rei Herodes assim, apontou o dedo e falou assim, você está em adultério, viu, Herodes? E ele era o governador, irmãos, da Judéia. Era o presidente da Judéia. Apontou o dedo e falou assim, e junto com a mulher que estava lá do lado dele, a mulher do lado dele, e ele falou assim, o negócio começa contigo, você está em adultério. Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Foi, meu irmão. E ele, o João Batista ficou com medo. Porque quando o camarada é cheio do Espírito Santo, as pessoas têm medo dele. Tem medo, irmão? Oxi! Meu irmão, eu sei o que eu estou falando. Se tem um crente cheio do Espírito Santo, você tem medo, sabe por quê? Porque você sabe que Deus pode revelar o seu pecado. A gente sabe, meu irmão, dentro da igreja, Senhor, não faz isso não, Jesus. Não faz. Meu irmão, você sabe que o camarada é cheio do Espírito Santo, você quer passar longe. Eu estou com a vida errada, se eu passar lá, ele vai falar. E ele, irmão, falou, não teve medo não. E aí João Batista ficou com medo. Mas Herodias, era esposa do irmão dele, Felipe. Cheio de cão, irmão. Cheia. É que nem a Geza. É cheio de cão, irmão. É cão pra todo lado daquela mulher também. Aí chegou um dia que ele estava festejando o dia natalino dele, dia de aniversário. Aí, irmão, tava lá no trono, bebendo, encheu a cara, tomou umas manguaças, irmão. Manguaça é complicado, irmão. Ele tomou, encheu a cara. Aí daqui a pouco veio a filha de Herodes. Dançou, irmão, aquela coisa maravilhosa. A Bíblia diz, irmãos, que ele gostou daquela dança, irmão, gostou da dança da menina. E já mamado, falou assim, pede que você me quiser que eu vou te dar. Até metade do meu reino eu vou te dar para você. Eita. E, irmão, uma palavra de um rei era, irmãos, uma promissória assinada. Palavra de rei, meu irmão, não podia voltar atrás. Era selo, era selada. Aí, irmãos, eu não sei para que aquela menina foi consultar a mãe dela. Irmão, se o camarada me faz uma proposta até metade do reino, eu ia falar, me dá o Hop High, me dá o presente, sei lá. Ela foi consultar a mãe. Ô mãe, e aí, o que eu peço, mãe? Você viu, né, mudança demais, né, mamãe? Ó. Mamãe falou assim, ô filha, pede pra ele dar a cabeça de João Batista no prato. Meu Deus. Pede pra ele. E a menina foi, atendeu, porque naquele tempo os filhos eram muito submissos aos pais, né? Naquele tempo, irmãos, os filhos não fugiam da obediência ao pai. Algumas exceções, é lógico, mas naquele tempo, irmãos, era ensinado a obediência e tinha que corresponder. E segundo a lei,
Um filho que maldizesse o pai, ele poderia morrer apedrejado naquela época. Ele era apedrejado pela lei. E aí, meu irmão, foi falar com o João Batista. Quando falou isso com o João Batista, deu até uma dor no coração de João Batista. Mas só que tinha reis ali, tinha muita gente. Todo mundo começou a gargalhar. A cabeça! E ele, irmãos, como ele não podia voltar no julgamento, ele teve que mandar degolar João Batista. Agora você imagina a cena, irmãos. Trazer a cabeça de um homem cheio de Deus num prato e entregar, irmãos, para a menina. E a menina entregar para a mãe. Hã? Sabe por quê, irmãos? Porque falou a verdade. Porque não alisou. Porque, irmãos, a Bíblia diz para a gente não se comunicar com as obras infrutíferas das trevas. Verdade. A gente antes tem que condenar. Agora hoje não, a gente quer passar a mão, sabe por quê, irmão? Isso é falta de poder de Deus na nossa vida. Quando a gente está cheio do poder de Deus na nossa vida, irmãos, cheio do Espírito Santo, a gente, irmãos, tem ousadia. A gente tem autoridade. Irmãos, aqui na Bíblia Sagrada, Paulo estava pregando um evangelho. Daqui a pouco começa a palavra. Paulo estava pregando um evangelho para um homem que ele era um homem importante. Chamado, não sei o nome dele agora, não lembro. Nem sei se tem. Mas ele era um procônsul. Ele é alguém muito importante. E aí tinha um homem lá, irmão, chamado Bar Jesus. E aí, meu irmão, o homem começou, sabe, a desviar o procônsul de ouvir o evangelho. Ele não queria que e Paulo pregando. E o camarada, irmãos, atravessando. Aí Paulo chegou uma hora que Paulo ficou irado, irmãos, no espírito. Falou, filho do diabo. Não, tá escrito na Bíblia, irmão. Eu não estou tirando palavra. Tá escrito. Depois você lê Atos. Depois você lê na sua casa, vou mostrar para você. Depois você lê lá. Atos. Meu Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui se eu acho. Atos, capítulo de número 13, tá bom? Olha o versículo de número 10, o que é que diz? Atos 13, 10, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Meu Deus. Não brinca com quem é cheio do Espírito Santo, irmão. Aí sabe o que ele falou? Tu vai ficar cego. Na mesma hora ele ficou cego, irmão. Na mesma hora. Não foi daqui um dia, não. Foi na mesma hora, irmão. Ele começou a ficar cego. E a Bíblia diz que o procônsul creu mais ainda. Ele estava querendo interromper a pregação. Fez o procônsul crer mais ainda. Era um procônsul chamado Sérgio Paulo. Está escrito aqui Sérgio Paulo o nome dele, né? Veja bem, irmão. O que é um homem cheio do Espírito Santo, irmão? Por isso que Deus... Ele quer uma igreja cheia do Espírito Santo. Ele quer, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo. Não tem para Satanás não, meu irmão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meu irmão, é uma igreja diferente. É uma igreja, meu irmão, que há libertação, que há cura, que há mover de Deus, que há palavra de Deus. Deus revela os pensamentos do coração. Glória a Deus. É por isso que eu sempre oro, Senhor, derrama sobre a minha vida o espírito de revelação e de conhecimento. Glória a Deus. Derrama, Senhor. Eu quero pregar e quero revelar o teu coração aqui, meu irmão. Através da minha boca, Deus está revelando o teu coração aqui, ó. O que está aí dentro. Isso é o Espírito Santo de Deus. Agora, meu irmão, sabe qual é o problema? É que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos sarar e nos converter. Quando nós nos sarar e nos converter, nós vamos experimentar um verdadeiro batismo com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não dá para experimentar um verdadeiro batismo, irmãos, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente, irmãos, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Não dá. Primeiro nós temos que nos libertar para Deus nos transformar num libertador. Você vê quando o Senhor apareceu no meio da sarça para Moisés, a sarça estava queimando, mas a sarça não se consumia. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Eu e você é aquela sarça ali. Eu e você somos aquela sarça. Quando Deus está na nossa vida, tem fogo de Deus na nossa vida, não se apaga nunca. Agora, sem Deus na nossa vida, nós não passa daquele mato velho ali, daquela sarça velha, que se acaba. Agora, com Deus na nossa vida, meu irmão, é diferente.
E aí quando Deus apareceu para ele na sarça, o Senhor libertou ele. E aí o Senhor falou assim: agora eu vou fazer de você um libertador. Mas primeiro eu apareci para te libertar, porque o meu fogo vai arder na tua vida. O meu fogo vai queimar no teu altar. Porque fogo de Deus no nosso altar, irmão, é para queimar impureza. Glória a Deus. Por isso que o Espírito Santo, ele é símbolo de fogo. Porque o fogo é para tirar a impureza da nossa vida, é para tirar toda a sujeira da nossa vida, é para queimar, irmãos, o que é ruim na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, irmão, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aí o Senhor falou assim: eu estou te libertando agora, Moisés, e vou te enviar como libertador. Primeiro você se liberta, depois o Senhor te usa como libertador para a vida de alguém. E aí o Senhor deu duas questões importantes para ele. Falou assim: Moisés, pega esse cajado que está na tua mão, joga no chão. Ele jogou no chão. O que o cajado virou? Cobra. A Bíblia diz que Moisés foi e pegou no rabo da cobra, e a cobra voltou de novo a ser cajado. Aí o Senhor estava falando assim: eu estou te dando poder para pisar em serpente e escorpião, e toda a força do inimigo, e que nada vai causar dano algum sobre você. Ele estava dando poder, irmãos. Isso é poder para libertação. Aleluia. Pega a tua mão, coloca no peito. Colocou. Tirou a mão, o que ficou? Leprosa, cheio de lepra. Coloca de novo. Colocou, ficou sã. O Senhor falou assim: estou te dando mais um dom, Moisés. Poder para trazer sinais e maravilhas no Egito. Todos os prodígios que caiu no Egito, irmãos, foi através de Moisés. Praga de piolho, praga da rã, mortandade dos primogênitos, foi tudo sobre a autoridade de Moisés. Irmão, já imaginou o Senhor dar essa autoridade para nós? Mas primeiro nós temos que estar preparados para isso, meu irmão. Temos que estar preparados. Olha o que o Senhor quer fazer conosco. Ó, Isaías 61. Isso, irmão. Já vou concluir aqui. Isaías 61. Abre aí, Isaías 61. Não, eu tenho que me policiar, porque se eu não me policio, eu vou prego longe mesmo. Ó, Isaías 61. Semana que vem continua, irmãos. Na verdade, eu nem entrei onde eu queria. Ó, diz assim, ó, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Essa unção vem do Espírito, para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Amém? Glória a Deus. Quando o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, irmãos, você vai pregar para os mansos. Você vai restaurar os contritos de coração, os quebrantados de coração. Deus vai te usar para pregar liberdade para os presos, aqueles que estão cativos pelo Satanás. Deus vai te usar profundamente. Olha, tem um outro versículo aqui que me veio na mente agora. Aqui, ó, Isaías 9. Versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Aonde tem trevas, você vai ser luz. Você vai levar luz, irmãos. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor é sobre a sua vida. Glória a Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele está falando, isso é tempo presente. É tempo de agora. Amém? É sobre mim, porque existe um propósito. Qual é o propósito? É pregar o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, é pregar as boas novas, é trazer cura, é trazer restauração, é trazer libertação. O Espírito Santo não vem para nós queremos ficar bancando bonzinho, para ver quem prega mais, quem louva mais, quem faz mais. Não, o Espírito Santo vem com um propósito, é para curar, é
é para restaurar. Eu creio. Tô cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus, tô cheio. Mas e aí, tá cheio, o que você faz? Vai para a região das trevas agora. Vai lá. Aqui, ó, vai lá. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra e morte resplandeceu a luz. Glória a Deus. Meu Deus. Seja a luz onde você entrar, meu irmão. Seja a luz. A irmã falou aqui, ó, a respeito do nosso caráter. Se a gente tiver um caráter digno, meu irmão, a gente vai ser luz. Mas se a gente tiver um caráter distorcido, a gente vai ser treva. Pode estar dentro de uma igreja, vai ser treva. Pode estar com a Bíblia na mão, vai ser treva. Ora, e vai ser treva. Canta e vai ser treva. Prega e vai ser treva. Não vai adiantar nada. A gente tem que se libertar. A gente tem que se humilhar diante de Deus, falar: Deus, eu quero isso aí que o pastor está pregando aí, Jesus. Eu quero esse negócio aí. Eu quero ser bênção para alguém, eu quero ser luz para alguém, Senhor. Me usa, Senhor. Mas antes de Deus te usar, Ele tem que te curar primeiro. Ele tem que me curar primeiro. Se eu não for curado primeiro, meu irmão, como que eu vou servir de cura para alguém? Primeiro Ele vai me curar para que através de mim, Ele possa levar cura para alguém. Irmão, se você for pedir conselho para uma pessoa doente, você vai falar: não, me dá um conselho aí e tal. A pessoa está doente, ela vai falar: aquela igreja lá é complicada mesmo, aquela igreja lá, ixi, eu não sei nem porque você está lá. Não, mas o camarada está doente. Nunca peça conselho para uma pessoa que está doente, irmão. Senão você vai ficar mais doente ainda. É verdade, Deus. Peça conselho para uma pessoa curada. Glória a Deus. Uma pessoa que anda na luz. Uma pessoa, irmãos, que tem o Espírito do Senhor sobre a vida dela. E não basta somente ter o Espírito sobre a sua vida. Tem que andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Sabe por quê? Porque tem gente, irmão, que é guiado pela sua vontade humana, pela sua carne. Por isso que a Bíblia diz, irmão, num livro de Gálatas: se vivemos em Espírito, andamos em Espírito. Sabe o que é isso? Guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Viver em Espírito e guiado pelo Espírito. Dirigido pelo Espírito. É Ele que dirige os meus passos. Ele que dirige a minha vida. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja cheio, irmãos, do Espírito Santo. Você vai ver só, irmãos, até terminar isso aqui, eu creio, irmão, que tem gente que vai sair daqui, eu não vou parar enquanto eu não ser cheio do Espírito Santo. Eu creio, Deus. Eu não vou desistir enquanto eu não ser cheio do Espírito Santo. Tem muita coisa aqui pra gente falar ainda. Hoje não deu pra começar. A semana que vem eu começo, tá bom? Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, O Espírito Santo, Ele quer habitar em nós. Eu falei aqui semana passada, no Antigo Testamento, Ele vinha sobre a pessoa, mas depois Ele voltava. Ele não habitava, não ficava com a pessoa. Ele só vinha, habitava por propósito. Se você vê o livro de Ezequiel, lê Ezequiel. Ezequiel fala bastante. Ezequiel, ele ficou, o Diácono Júnior, ele ficou, se eu não me engano, foi um tempo lá, não lembro quantas horas foi, assim na beira do rio. Agora me fugiu o nome do rio lá. Rio Quebar. Ele ficou lá assim, ó, horas, irmãos, esperando que o Espírito Santo viesse sobre ele, tá? Lê o livro de 2 Reis, capítulo de número 3, fala a memória. Eliseu, tiveram que trazer um tangedor. Traga um tangedor aqui. Quando começou a tanger, o Espírito Santo veio sobre Eliseu, tá? Irmão, o Espírito Santo não ficava direto na pessoa. Ele vinha pro propósito e depois ele voltava. Por isso que eu falei da arca lá. Lembra da arca? Que a pomba veio e voltou para a arca. Depois, na segunda vez, ela pegou só o raminho de oliveira, que foi Jesus. Depois ela veio e voltou mais. Aí é esse tempo que nós estamos vivendo. O Espírito Santo está aqui, irmãos, até o dia que a igreja for arrebatada. Porque a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, agora em 2 Tessalonicenses, que o homem do pecado, o homem da iniquidade, ele vai aparecer
E só existe um que o detém, que é o Espírito Santo através da igreja. Mas quando ele for tirado, a Bíblia diz que ele vai aparecer. O iníquo, que é o anticristo. Quando o Espírito Santo for tirado junto com a igreja, meu irmão, aí o bicho vai pegar aqui. Aí eu falo para você refletir, que agora você vai aplaudir o Senhor. Se você acha que é difícil ser crente hoje, com o Espírito Santo nos ajudando, porque se a gente é guiado pelo Espírito Santo, irmãos, as coisas se tornam melhor. Não vou dizer que se torna mais fácil, mas se torna melhor. Agora, e sem o Espírito Santo, como que vai ser? Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.